Olá, você é muito bem-vindo a este canal. A história que hoje vamos contar passa-se em Governador Valadares, região leste de Minas Gerais. Cidade linda e maravilhosa, conhecida hoje como a capital mundial do voo livre. Mas nem tudo são flores por ali, principalmente na década de 60. Se você quer saber mais sobre essa história, então continue conosco até o final desse vídeo e se surpreenda. Eu sou Luiz Márcio e este é o canal Fatos e Lendas. O ano era 1963. Vamos começar falando da senhora Lourdes, uma mulher que nasceu humilde, mas com o decorrer do tempo, ela cresceu tanto psicologicamente que quis ter um glamour acima do que ela poderia viver. E ela passou acima de tudo e de todos para conquistar este seu desejo. Senhor Adamastor, o seu esposo, trabalhava em uma empresa de mineração de ferro. Empresa essa que ajudou muito a cidade de Governador Valadares a crescer. Agora vamos falar de Samuel. Samuel, um garoto de apenas 11 anos de idade, quando não estava na escola, estava em casa fazendo seus deveres, ou então em um campinho de futebol perto de sua casa. Dona Lourdes não suportava a ideia de viver na cidade de Governador Valadares devido às dificuldades daquela época. E ela odiava essa situação. A coisa não estava muito boa para aquele casal, mesmo o senhor Adamastor conseguindo uma casinha bem bacana, onde havia água encanada, esgoto e iluminação, porém era longe do centro da cidade. Mas aquela mulher, vendo outras amigas tendo uma vida melhor, não conseguia aquela situação em que ela vivia. As coisas estavam tão ruins para o casal que Dona Lourdes já estava dormindo em cama separada. E quem ficava perdido nessa história era o garoto Samuel, que ficava sem entender nada, apesar de seu pai ser um grande homem, muito honesto e um pai maravilhoso. Até que um dia foram em uma confraternização, essas festas de final de ano. E no meio daquele povo havia um grupo de senhoras conversando e o assunto que falavam era da indenização das esposas que perdiam seus maridos e a pensão que era muito gorda. Dona Lourdes nunca tinha pensado em momento nenhum em fazer mal para o seu marido. Mas aquele assunto lhe interessou muito. Se ela perdesse o seu marido, iria receber uma farta indenização e uma boa pensão alimentícia. Dona Lourdes vai para casa e não consegue pensar em outra coisa, a não ser a morte de seu marido. Dona Lourdes, então, começou a planejar várias situações para que ela conseguisse isso. Mas, até o momento, em tudo que ela havia pensado, para ela nada daria certo. Até que ela lembrou que os seus pais contavam que uma vizinha teria assassinado o esposo, o envenenando com arsênico misturado com outras substâncias, e ninguém tinha encontrado resíduos de veneno em seu corpo. E aquela mulher nunca foi presa. Sequer teve que prestar alguns esclarecimentos à polícia. Então, Dona Lourdes viaja até a cidade de seus pais e procuram por aquele veneno que não deixa rastros. Até que ela consegue, com a vizinha de seus pais, a história do início ao fim. E Dona Lourdes volta para casa e depois de muitas pesquisas, ela encontra então a tal poção mágica que daria um rumo diferente para a sua vida. Dona Lourdes prepara então uma moqueca de camarão, prato preferido do seu esposo e também do seu filho. Ela aproveitou a situação de que Samuel iria viajar com o seu time de futebol no próximo sábado de manhã. E o senhor Adamastor, como sempre, encontrava com seus amigos na parte de cedo, em um barzinho na esquina, perto de sua casa. Por volta de meio-dia, ele viria para sua casa, almoçaria e tirava aquele cochilo como todo sábado ele o fazia. Era o momento certo. Samuel parte cedo de casa para ir ter com seus amigos do time de futebol e logo em seguida eles iriam viajar para a cidade vizinha para um campeonato. E o senhor Adamastor foi encontrar com seus amigos de trabalho e Dona Lourdes prepara aquele almoço maravilhoso do qual ele gostava. Ele poderia deixar de fazer tudo naquele dia, menos de comer aquele almoço maravilhoso que ela fez
e deixou guardado dentro do forno do fogão. Logo em seguida, ela foi para a casa de algumas amigas, até para conseguir um bom álibi. O que Dona Lourdes não contava é que naquele dia o ônibus que iria levar o seu filho para a cidade vizinha estragou, então a viagem foi adiada. Mesmo assim, Samuel ficou até mais ou menos o horário de almoço no campo de futebol e chegou praticamente na mesma hora de seu pai em casa. Sentaram os dois à mesa e começaram a comer. E por incrível que pareça, a comida estava maravilhosa porque aquele veneno não deixava gosto. Dona Lourdes, então, ao chegar em casa, para o seu desespero, encontra o seu esposo e o seu filho mortos. E para a desgraça de toda a família, ficaram sem saber o que fazer, fizeram alguns pequenos exames, mas o que constou foi intoxicação alimentar devido ao que eles tinham comido: camarão. Mas no velório havia um policial, já prestes a aposentar, mas que ele não deixava passar nada em branco. Então, aquele policial começou a prestar atenção que quando falavam em seu filho, Dona Lourdes chorava muito. E quando direcionava alguma coisa a respeito de seu esposo, ela respondia tudo na maior normalidade. Passaram-se 3 dias e Dona Lourdes teve que prestar um pequeno depoimento até a delegacia para aquele policial que foi naquele velório, prevendo que o que ele viu no velório já iria acontecer na hora do depoimento. Quando ele tocava no nome do Senhor Adamastor, ela respondia tudo com calma e com serenidade. Mas quando aquele homem tocava no assunto e falava de seu filho, ela entrava em um total desespero e era difícil até conter o seu choro. Então, aquele policial, com muitos anos de experiência, depois de resolver centenas e centenas de casos de homicídios, resolveu então fazer perguntas que deixaria Dona Lourdes nervosa a ponto de entrar em desespero. E quando ele viu o seu resultado, ele retira do seu bolso uma carteira e dentro da carteira a fotografia de um garoto de mais ou menos 11 anos de idade, dizendo que ele era o seu filho e por um motivo ele havia lhe surrado tanto a ponto dele pedir perdão ao garoto. E que para Dona Lourdes conseguisse um pouco de paz, que era para ela fazer a mesma coisa, pedir perdão ao seu filho Samuel. E aquela mulher, desesperada e chorando, responde para aquele homem que ele obteve resposta de seu filho porque o seu filho estava vivo. Mas como que ela iria obter o perdão do seu filho, sendo que ela o tinha matado? Aquele homem experiente consegue a confissão completa de Dona Lourdes. E logo depois do acontecimento, veio um amigo daquele policial e perguntou se realmente ele teria filhos, porque até então o que ele sabia é que aquele policial doou toda a sua vida em prol de sua profissão, a de policial. E ele prontamente respondeu que aquele era o seu sobrinho, do qual ele gostava muito. Mas para ele conseguir a confissão de Dona Lourdes, ele teve que fazer um teatro. E é claro, ele nunca encostou a mão em seu sobrinho. Dona Lourdes é julgada e presa por duplo assassinato. Aqui fica a nossa história. Se você gostou, passe-a para a frente. Não se esqueça de deixar o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Lembrando a você que essa história é fictícia. Se tem aí em Governador Valadares alguma história parecida, é mera coincidência. Eu vou ficando por aqui e para você, o meu forte abraço. Até o próximo vídeo.